Livro Com Cristo na Escola de Oração, de Andrew Murray, lição 26, Cristo, o Intercessor. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Lucas 22, 32. E não vos digo que rogarei ao Pai por vós. João 16, 26. Vivendo sempre para interceder. Hebreus 7, 25. Todo crescimento na vida espiritual está relacionado com um entendimento mais claro do que Jesus significa para nós. Quanto mais eu compreendo que Cristo deve ser tudo para mim, e em mim, que de fato tudo em Cristo é para mim, mais eu aprendo a viver a verdadeira vida de fé, em que, pela morte do eu, vivo totalmente em Cristo. A vida cristã deixa de ser o esforço vão para viver corretamente e passa a ser o descanso em Cristo e a força nele como nossa vida para lutar a guerra e conquistar a vitória da fé. Isso se torna verdade, especialmente na vida de oração, à medida que ela também se coloca somente debaixo da lei da fé e é vista à luz da plenitude e da perfeição que há em Jesus. O crente compreende que não há mais necessidade de força ou ansiedade, mas de experimentar o que Cristo fará por ele e nele, e de participar da vida de Cristo, que na terra, como no céu, sempre sobe ao Pai em oração. Sempre sobe ao Pai em oração. Ele começa a orar não apenas confiando nos méritos de Jesus ou na intercessão pela qual nossas indignas orações se tornam aceitáveis, mas aquela união íntima, estreita, pelo qual Ele ora em nós e nós nele. Note a diferença entre ter Cristo como intercessor, que permanece fora de nós, e tê-lo dentro de nós, permanecendo nele, e ele em nós pelo Espírito Santo, aperfeiçoando nossa união com ele, para que nós mesmos possamos ir diretamente ao Pai em seu nome. Toda salvação é o próprio Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, ele mesmo vive em nós, porque ele ora, nós oramos também. Como os discípulos lhe pediram que os tornasse participantes do que ele sabia sobre oração, quando o viram orar. Assim, também nós agora, que vimos como intercessor, que o vimos como intercessor no trono, sabemos que nos faz participantes com ele mesmo da vida de oração. Com isso, se torna claro na última noite de sua vida. Como isso se torna claro na última noite de sua vida. Em sua oração sacerdotal, João 17, ele nos mostra como e o que ele tem de orar ao Pai e orará uma vez ascendido ao céu. E ainda tantas vezes ele, em seu discurso de despedida, relacionara sua ida ao Pai com a nova vida de oração dos discípulos. As duas coisas seriam finalmente ligadas. Sua entrada no trabalho de eterna intercessão seria o início e o poder de uma nova vida de oração em seu nome. É a visão de Jesus em sua intercessão que nos dá o poder para orar em seu nome. Todo direito e o poder da oração tem base no direito e poder de Cristo. Ele nos faz parte de sua intercessão. Para compreender isso, pense primeiro em sua intercessão. Ele vive sempre para interceder. A obra de Cristo na terra como sacerdote foi apenas um começo. Como Arão, ele derramou seu sangue como Melquisedeque. Ele agora vive além do véu para continuar sua obra segundo o poder da vida eterna. Assim como Melquisedeque é mais glorioso do que Arão, assim também é na obra de intercessão que a expiação tem seu verdadeiro poder e glória. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, Romanos 8,34. Essa intercessão é uma intensa realidade, uma obra que é absolutamente necessária, sem a qual a prática contínua da redenção não ocorre. Na encarnação e ressurreição de Jesus, a maravilhosa reconciliação ocorreu pela qual o homem se tornou participante da vida e bem-aventuranças
bem-aventurança divina, mas a verdadeira e pessoal apropriação dessa reconciliação em cada um de seus membros aqui na Terra não pode acontecer sem a prática incessante da vida divina pelo cabeça no céu. Em toda conversão e santificação, em toda vitória sobre o pecado e o mundo, há uma verdadeira manifestação do poder daquele que é poderoso para salvar. E esse exercício de seu poder somente ocorre por sua oração. Ele pede ao Pai e recebe do Pai. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Não há uma necessidade de seu povo, mas ele recebe pela intercessão o que a divindade tem para dar. Sua mediação no trono é tão real e indispensável quanto na cruz. Nada acontece em sua intercessão. Ela envolve todo o seu tempo e poderemos. Ela envolve todo o seu tempo e poderes e sua ocupação incessante à direita do Pai. Nós participamos não somente dos benefícios de sua obra, mas da própria obra. O motivo disso é porque somos seu corpo. O corpo e os membros são um. A cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vós. 1 Coríntios 12, 21. Compartilhamos com Jesus em tudo o que ele é e tem. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. João 17, 22. Somos participantes de sua vida, sua justiça, sua obra. Também compartilhamos com ele em sua intercessão. Não é uma obra que realiza sem nós. Fazemos isso porque somos participantes. Fazemos isso porque participamos de sua vida. Acho que está errado aqui. Cristo é a nossa vida, Colossenses 3, 4. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, Gálatas 2, 20. A vida nele e em nós é idêntica, uma só e a mesma. Sua vida no céu é uma vida incessante de oração. Quando ela desce e toma conta de nós, não perde seu caráter. Em nós ela também é a incessante vida de oração. Uma vida que não cessa de pedir e receber de Deus. Não é como se houvesse duas correntes separadas de oração subindo ao céu, uma dele e outra do seu povo. Não, a união substancial de vida é também união de oração. O que ele ora passa por nós e o que nós oramos passa por ele. Ele é o anjo com o incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso. Apocalipse 8:3. O segredo da oração aceitável é que ele oferece com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro. Nós vivemos e permanecemos nele, no intercessor. O unigênito do Pai é o único que tem o direito de orar. Somente a ele foi dito: pede e eu te darei. Assim, como em todas as outras coisas, a plenitude habita nele, também a plenitude da verdadeira oração. Somente ele tem o poder da oração, e assim como o crescimento da vida espiritual consiste na revelação mais clara de que todos os tesouros estão nele e que nós também estamos nele para receber cada momento o que possuímos nele, graça sobre graça, assim também é na vida de oração. Nossa fé na intercessão de Jesus não deve ser somente que ele ora em nosso lugar, quando não oramos ou não podemos orar, mas que, como o autor de nossa vida e de nossa fé, ele nos leva a orar em união com ele mesmo. Nossa oração deve ser uma obra de fé nesse sentido também, já que sabemos que assim como Jesus comunica toda a sua vida a nós, ele também, a partir da devoção que é somente sua, respira em nós nossa oração. Para muitos crentes, iniciou-se uma nova fase em sua vida espiritual, quando lhes foi revelado quão verdadeiro e totalmente Cristo era sua vida, dando-lhes plena garantia de que permaneceriam fiéis e obedientes. Foi então que pela primeira vez eles realmente começaram a viver uma vida de fé. Não menos abençoada será a descoberta de que Cristo também é a garantia de nossa vida de oração, o centro e a personificação de toda oração, e ser comunicada por Ele ao seu povo por meio do Espírito Santo, vivendo sempre para interceder como cabeça do corpo, como líder do novo
e vivo caminho que Ele abriu como autor e consumador da nossa fé. Ele provê tudo para a vida de seus redimidos, colocando sua própria vida dentro deles. Ele cuida de sua vida de oração, levando-os a entrar em sua vida celestial de oração, dando e mantendo sua vida de oração dentro deles. Eu, porém, roguei por ti, não para que a sua fé se torne inútil, mas para que a tua fé não desfaleça. Nossa fé e oração de fé tem sua raiz nele, isto é, se permanecerdes em mim, no intercessor que vive para sempre, e orar comigo em mim, pedireis o que quiserdes e vos será feito. O pensamento de nossa comunhão com a intercessão de Jesus nos faz lembrar do que ele nos ensinou mais de uma vez. Como todas essas maravilhosas promessas de oração têm como alvo e motivação a glória de Deus na manifestação de seu reino e na salvação dos pecadores. Enquanto oramos somente por nós mesmos, as promessas da noite anterior devem permanecer como um livro lacrado para nós. É para o ramo da videira que produz frutos, é para os discípulos enviados ao mundo como o Pai o enviou, para viver pelos que perecem. É para seus servos fiéis e amigos íntimos que assumem a obra que ele deixou para fazer, que tem, como seu Senhor, se tornado como o grão de trigo, perdendo sua vida para multiplicá-la sobremaneira. É para esses que a promessa foram dadas. Que descubramos qual é a obra e quais as almas confiadas a nós, pelas quais devemos especialmente orar, que nossa intercessão por elas se torne nossa vida de comunhão com Deus, e assim veremos como as promessas de poder na oração tornam-se verdadeiras para nós. Mas, acima de tudo, começaremos a compreender como nossa permanência em Cristo e a de Cristo em nós faz-nos participantes de seu próprio gozo em abençoar e salvar vidas. Ó maravilhosa intercessão de nosso bendito Senhor Jesus, a quem não apenas devemos tudo, mas pela qual nos tornamos atuantes parceiros e cooperadores. Agora, entendemos o que é orar no nome de Jesus e por que isso tem tanto poder, em seu nome, em seu espírito, nele mesmo, em perfeita união com ele. Ó maravilhosa, sempre atuante e muito eficaz intercessão do homem Cristo Jesus, quando seremos totalmente absorvidos por isso, para orar sempre baseados nisso? Oração. Senhor, ensina-nos a orar. Bendito Senhor, em humilde adoração eu me prostro diante de Ti mais uma vez. Tua obra completa de redenção se transformou em oração. Tudo em que te ocupas agora, mantendo e dispensando, que Tu comprastes com o Teu sangue, é oração. Tu vives sempre para orar. E porque nós permanecemos em Ti, o acesso direto ao Pai está sempre aberto em nossa vida. Nossa vida pode ser de oração incessante, e a resposta para a nossa oração é certa. Bendito Senhor, Tu convidastes Teu povo para ser Teus cooperadores na vida de oração. Tu uniste a Ti mesmo com o Teu povo e fizeste que eles, como Teu corpo, compartilhassem contigo deste ministério de intercessão, somente pelo qual o mundo pode ser cheio com o fruto de Tua redenção. É com a glória do Pai, mais livre do que nunca, eu venho a Ti, meu Senhor, e imploro a Ti, ensina-me a orar. Tua vida é oração, Tua vida é minha. Senhor, ensina-me a orar em Ti como Tu. E o meu Senhor, ó meu Senhor, concede-me especialmente o conhecimento, como Tu prometestes a Teus discípulos, de que Tu está no Pai e eu estou em Ti, e Tu estás em mim. Que o poder de união do Espírito Santo faça toda a minha vida permanecer em Ti e em Tua intercessão, para que minha oração seja seu eco, e o Pai me ouça em Ti e Tu em mim. Senhor Jesus, que Tua mente em tudo esteja em mim e minha vida em tudo esteja em Ti. Assim, estarei preparado para ser o canal pela qual a intercessão derrama sua bênção no mundo. Amém. Nota:
A nova época de oração em nome de Jesus é denominada por Cristo como o derramamento do Espírito, pelo qual os discípulos obtêm um entendimento mais claro da economia da redenção e tornam-se mais conscientes tanto de sua união com Jesus como de sua união com o Pai. Sua oração em nome de Jesus é agora dirigida ao próprio Pai. E não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama. Jesus diz: Ele falara anteriormente deste tempo antes da vinda do Espírito. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Portanto, essa oração traz como pensamento central a compreensão de nosso ser unido a Deus em Cristo, como os dois lados do vivo vínculo de união entre Deus e nós. Eu neles e tu em mim. João 17, 23. E assim, em Jesus, contemplamos o Pai como unido a nós e a nós mesmos como unidos ao Pai. Jesus Cristo deve ser revelado a nós não somente como uma verdade na mente, mas no mais profundo de nossa consciência como a viva reconciliação pessoal, como aquele em que a paternidade de Deus e o amor de Pai foram perfeitamente unidos com a natureza humana e ela com Deus. Não que a meditação de Cristo seja colocada de lado assim que oramos ao Pai, mas ela não é mais considerada como algo externo, existindo fora de nós, mas como uma experiência viva e real dentro de nós, para que o Cristo, que é por nós o mediador, realmente se torne Cristo em nós. Quando falta a consciência dessa unidade entre Deus em Cristo e nós em Cristo, ou quando é obscurecida pelo sentimento de culpa, a oração da fé olha para o nosso Senhor como o advogado, que ora ao Pai por nós. Compare João 16, 26 com 14, 16, 17. Lucas 22, 32 e 1 João 2, 1. Considerar Cristo como advogado em oração não é, de acordo com João 16, 26, a mesma coisa que orar em seu nome. Ter Cristo como nosso advogado significa introduzir numa permanente união de vida com Ele, porque Cristo é aquele em quem o Pai entra imediatamente em relacionamento e une a si mesmo conosco, e em quem nós, em todas as circunstâncias, entramos imediatamente em relacionamento com Deus. Mesmo assim, a oração em nome de Jesus não consiste de oração conforme sua instrução. Os discípulos oraram assim, desde que o Senhor lhes ensinara o Pai Nosso. E mesmo assim, ele diz: até agora nada tem despedido em meu nome. Somente quando a meditação, a mediação de Cristo tornou-se vida e poder dentro de nós pela habitação do Espírito Santo, e sua mente, como expressada em sua palavra e obra, tornou-se posse e encheu nossa consciência e vontade para, em fé e amor, receber Jesus em nós como reconciliador e verdadeiramente nos fez um com Deus, somente então seu nome, que inclui sua natureza e sua obra, tornou-se verdade em poder em nós. Não somente para nós. E temos em nome de Jesus o acesso livre e direto ao Pai, que certamente pode ser ouvido. A oração em nome de Jesus é a liberdade de um filho com o Pai, assim como Jesus tinha isso como unigênito do Pai. Oramos no lugar de Jesus, não como se pudéssemos colocar-nos em seu lugar, mas considerando que nós estamos nele e ele em nós, vamos diretamente ao Pai, mas somente porque o Pai está em Cristo, não porque estivesse separado de Cristo. Sempre que o homem interior não vive em Cristo e não o tem presente como Deus vivo, sempre que sua palavra não estiver governando o coração pelo poder de seu Espírito, sempre que sua verdade e vida não se tornarem a vida de nossa alma, é inútil pensar que uma fórmula como "por causa de teu querido filho" prevalecerá. Christlikel Ética Cristã, Dr. I.T. Bock. Próxima lição: Cristo, o Sumo Sacerdote.